para cada... Paulo. Vontade. Bom dia a todos. Obrigado, nobre deputado, à mesa. Agradecemos ao convite. Eu estou, no momento, diretor de ensino do Instituto Federal de Santa Catarina, mas eu sou professor do curso Superior de Tecnologia em Radiologia do nosso instituto, membro da comissão que criou esse curso, e gostaria, então, de fazer algumas reflexões sobre essa profissão fundamental que todos os colegas aqui já defenderam, do ponto de vista da academia, de nós educadores que preparamos esses profissionais para essas atividades tão importantes para a saúde de uma nação. Nós, Instituto Federal de Santa Catarina, ofertamos durante muitos anos o curso técnico em radiologia. E formamos muitas turmas de cursos técnicos em radiologia, o que é de suma importância para os procedimentos de baixa e média complexidade na produção de imagens para uso médico, odontológico e veterinário. A seguir, nosso corpo docente, pesquisando e entendendo toda a realidade de Santa Catarina e também acompanhando colegas de outros institutos e universidades, Brasil afora, entendemos a necessidade de criarmos um curso superior de tecnologia em radiologia. E criamos esse curso, que já tem quase 10 anos de existência, já formamos muitos profissionais, muitos deles são hoje nossos professores, porque entraram em programas de mestrado e doutorado aqui no exterior, e hoje o nosso quadro docente é composto majoritariamente por doutores e alguns mestres nas várias áreas que compõem essa multidisciplinaridade chamada tecnologia radiológica. E é desse ponto de vista que eu gostaria das nossas reflexões. Nós entendemos que no Brasil é fundamental que se continue formando e forme-se ainda mais técnicos em radiologia, técnicos de nível médio em radiologia, porque a maioria dos procedimentos que temos no Brasil hoje são de baixa e média complexidade. Então o apoio aos profissionais de saúde, sejam médicos, odontólogos e ou demais profissionais veterinários, ainda é do ponto de vista dos técnicos em radiologia. Portanto, nós defendemos com toda a eficiência, a permanência desse curso profissional de nível médio. Do ponto de vista dos exames de média e alta complexidade, é necessário um profissional com perfil diferenciado, um profissional que passe por estudos mais aprofundados, nas várias ciências que compõem essa tecnologia fundamental, seja na física, através da física de partículas, seja no eletromagnetismo para as radiações, seja na anatomia e fisiologia, um pouco de patologia, na supervisão, de atividade profissional, na ética e assim por diante. Então entendemos que essa é uma área multidisciplinar. Desse ponto de vista, nós temos, inclusive, provocado e organizado, implementado muitos eventos em que trazemos profissionais das diversas áreas que compõem essa atividade. Tanto profissionais da área odontológica, como da área médicos, como veterinários e vários físicos médicos, para, nas discussões da academia, nas discussões com alunos e com egressos, aperfeiçoarmos esse relacionamento que é fundamental. A saúde é sempre uma atividade multidisciplinar. Nunca é uma atividade de um único profissional apenas. Não é? Por mais que a gente tenha certo imaginário popular, a visão estrita de que a saúde é responsabilidade do único profissional, todos os profissionais envolvidos sabem que ela é, cada vez mais, com o desenvolvimento científico e tecnológico, ela é uma atividade multidisciplinar. E é por isso que nós formamos tecnólogos em radiologia. Ele compõe essa equipe multidisciplinar que gera procedimentos, imagens e processos para os profissionais da terapia e do diagnóstico. Essa é a clareza que nós temos na academia. Nunca pretendemos formar profissionais que emitissem laudos ou pareceres para tratamentos e terapias. Essa não é o nosso métier, não é a nossa preocupação na academia. Nosso corpo docente é formado por profissionais das várias áreas, inclusive médicos, odontólogos, nós permanentemente temos em contato, inclusive como professores nesses cursos, que nos contribuem com a formação dos tecnólogos em radiologia. Então, dos debates aqui colocados, altamente pertinente por todos os colegas, nós que formamos profissionais de tecnologia em radiologia, entendemos essa profissão como uma área multidisciplinar, cujos resultados profissionais vão subsidiar diagnósticos e decisões e terapias de vários profissionais, inclusive na área da indústria. Inclusive na área de indústria, quando um tecnólogo em radiologia produz imagens, análises, é para decisão de engenheiros de outros profissionais nos procedimentos de instalação, de tubulações, de equipamentos e assim por diante. Então, o nosso profissional, egresso desse curso, sempre compõe equipes de profissionais multidisciplinares, seja na área da saúde, seja na área da indústria. O nosso entendimento ainda vai além, no sentido de que esse curso superior de tecnologia já é uma
uma ocupação profissional reconhecida, não é, nacionalmente. Reconhecida como um curso de graduação, através do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, o Ministério da Educação já entende que as atribuições e que as competências ali colocadas são da formação desse profissional. E que as competências ali colocadas não conflituam com nenhuma das outras profissões regulamentadas. Porque quando elaboramos o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, nós tomamos esse cuidado de conversar com as profissões para que não houvesse nenhum conflito com as profissões regulamentadas. Ainda que o tecnólogo em radiologia não é uma profissão regulamentada, que esperemos que esse projeto de lei se encaminhe o mais rapidamente para que a gente tenha consolidação profissional, nós não pretendemos, junto ao Ministério da Educação, que essa profissão provocasse nenhum conflito com qualquer profissão regulamentada. Além disso, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, que é uma das atribuições do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, já avalia os cursos superiores de tecnologia no Brasil. Então já é o terceiro ciclo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que avalia esses cursos superiores de tecnologia em radiologia e que já permite ao Ministério da Educação, melhor dizendo, a intervenção, a sua supervisão quanto à qualidade desses cursos. Então já temos um acervo de profissionais qualificados, Brasil afora, para essa atividade profissional. E entendemos que, dada a complexidade do desenvolvimento científico e tecnológico na geração de imagens e de procedimentos na área das radiações ionizantes e das demais formas de geração de imagem médica, nós entendemos que esse profissional, junto com o físico médico, junto com profissionais da biomedicina, junto com outros profissionais médicos, radiologistas e assim por diante, compõe um arcabouço de profissionais de nível superior suficiente para o desempenho dessa profissão. Portanto, nós na academia não entendemos pertinente o surgimento da profissão ou do curso de ciências radiológicas. Nós nem entendemos. Aliás, não existem cursos desses no Brasil. Não existem profissionais formados e o Ministério da Educação não procedeu a nenhum reconhecimento de curso dessa natureza. Digo isso porque passei 5 anos como diretor de regulação e supervisão da educação superior do Brasil. E essa polêmica um pouco já existia. Portanto, não existe esse profissional no Brasil. Por isso, nós entendemos que é impertinente a permanência dessa denominação num projeto de lei, que trata da atividade profissional. Nós não achamos pertinente que se qualifique para uma profissão uma formação que não existe. Então, nesse sentido, nós entendemos que os tecnólogos em radiologia, o que existe de oferta bastante significativa no Brasil, centenas de cursos superiores de tecnologia em radiologia, são suficientes para dar conta desse debate aqui colocado com atribuições profissionais para essa área. Esse é o entendimento que temos em termos de academia, em termos dos cursos ofertados pelo Brasil. Inclusive, nossa instituição já se organiza para, no futuro próximo, ofertar um programa de mestrado em tecnologia radiológica, para que aperfeiçoemos ainda mais os nossos profissionais na qualidade das técnicas, na qualidade da imagem, no aperfeiçoamento dos equipamentos, métodos e sistemas, para melhor qualificar a equipe de saúde, a equipe multidisciplinar de saúde. Esse é um pensamento que nós temos, inclusive estamos enviando profissionais nossos, professores nossos, para programas de mestrado e doutorado no exterior, em áreas concernentes, para que a gente possa ter um quadro docente capaz de ofertar pós-graduação, stricto sensu, nessa área. Quanto ao futuro que vemos para a profissão de tecnólogo em radiologia, que esperemos que essa igreja, a casa, nos aprove um projeto de lei que incorpore o tecnólogo aos profissionais da radiologia, que permita que nós possamos, inclusive, aprimorar os nossos projetos pedagógicos, que nós possamos construir diretrizes curriculares nacionais. É uma possibilidade que vimos discutindo na academia, diretrizes curriculares nacionais para os cursos superiores de tecnologia que possam melhor qualificar, melhor preparar esses profissionais para as atividades que já realizamos, que já são descritas nos nossos projetos pedagógicos e no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. O entendimento nosso é da total impertinência desse bacharelado em ciências radiológicas, pouco compreendido pela academia, pouco entendido pelos alunos, pelos egressos e por outros profissionais da área das radiações, como vimos aqui algumas manifestações de colegas também. Nós entendemos que os cursos superiores de tecnologia, como graduação, como as demais graduações brasileiras, têm autonomia científica e tecnológica suficiente para dar conta dos desafios que se impõem a essa atividade complexa, que é a geração de imagens com radiações e com partículas. Nós entendemos as posições dos colegas aqui feitos, que realmente é uma área crítica, o Brasil ainda precisa de muitos profissionais nessa área, e há riscos de que a gente está sujeito e que a maioria de nós não se dá conta, desde os
os equipamentos de raio-x dos aeroportos, pelos quais todos passamos dia a dia, não é isso? Até os equipamentos de geração de energia, como a colega da Comissão Nacional de Energia que colocou. Então, é uma gama imensa de atividades com radiações ionizantes no Brasil, cada vez mais, e ela deve se intensificar, até porque o Brasil também é um expoente nessa área, não é? E deve se cientificar, e nós entendemos que os tecnólogos em radiologia podem ser os profissionais capazes de, na sua área de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, contribuírem muito com os demais profissionais e com a sociedade para que as radiações sejam utilizadas com a total segurança, mas com os desafios que ainda temos para cumprir. Nós entendemos que ainda muitos dos serviços de radiologia do Brasil carecem de profissionais técnicos de nível médio e tecnólogos de nível superior para o devida qualidade na geração, na produção de imagem médica e no auxílio, na participação das equipes multidisciplinares de saúde. Os nossos egressos, os nossos estagiários, os nossos alunos participam dessas equipes multidisciplinares, inclusive em hospitais universitários, onde temos residência médica em radiologia. E participam com médicos, futuros radiólogos, para entender os limites e os desafios da profissão. Nós não propomos e não preparamos nossos alunos para conflitar com nenhuma das atribuições dos profissionais da saúde responsáveis pelo diagnóstico e terapia. Preparamos sim para que sejam equipes conjuntas, que trabalhem permanentemente, articulados, cumprindo o desafio. Não só na qualidade da geração e da produção de imagens para o diagnóstico, mas também na participação dos procedimentos dentro da sua alçada de competência. Sem dúvida alguma, damos uma formação bastante estruturada nas ciências físicas, na eletroeletrônica, na geração de radiações e também no entendimento da anatomia e da fisiologia, para que participando daquelas equipes com as suas competências eles se deem conta. Mas uma preocupação que temos com esse projeto de lei é que os tecnólogos em radiologia, sendo incorporados a profissões de nível superior, nos permitirá um maior acervo científico e tecnológico na área. Nos facilitará os programas de pós-graduação estrito sensu, o investimento em pesquisa científica nessa área e que demandamos. Hoje, muitas instituições públicas e privadas ofertam esses cursos de tecnologia, mas ainda carecem de um pouco mais de apoio legal para que esses cursos possam também pretender ou reivindicar programas de pós-graduação nessa área e pesquisa avançada dentro das nossas demandas, bastante importantes. Essa contribuição eu gostaria de deixar em termos de academia. Muito obrigado. Agradecer ao Dr. Paulo Holliger e passo a palavra ao próximo convidado, expositor, que é a presidenta do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, Valdelice Teodoro, por gentileza. Se a senhora me permite, chega um recado aqui à mesa, que membros do Conselho Regional de Técnicos de Radiologia da 5ª Região, São Paulo, sua área, seu presidente, José Paixão, e demais membros da diretoria estão aqui presentes e gostariam de ser nominados. Bem, senhores, bom dia a todos, senhores e senhoras. Com respeito e deferência, eu cumprimento o presidente da comissão, o deputado Dr. Mandetta, e, por meio de Vossa Excelência, estendo meus cumprimentos aos presentes. Não poderia deixar de saudar em especial o excelentíssimo deputado Eudes Paiva, autor do requerimento dessa audiência pública, e, não menos importante, dedico meu cumprimento em especial à deputada Benedita da Silva, excelentíssima senhora deputada, que com muita serenidade vem conduzindo este processo, com a sua sensibilidade. Espero que dessa audiência pública hoje a senhora tenha a segurança para fazer o seu relato e, com certeza absoluta, atenderá a demanda, atenderá às necessidades, né? Eu gostaria de deixar aqui esclarecido que eu havia preparado um discurso, como os demais colegas, que permitam-me assim chamar, que assim fizeram antecipadamente, mas, dado a situação e como a situação foi conduzido, né, a fala, eu vou pedir permissão, deixo meu relato depois na mesa, mas eu vou
tentar fazer com que seja mais produtivo e vou responder aqueles que já falaram em cada ponto e defender o porquê do nosso projeto, como ele foi assim colocado, né? Bem, primeiramente, quando o doutor Aldemir, a quem respeito muito, tenho um grande respeito pelo senhor e a todos do Conselho Federal de Medicina, com quem sempre tivemos um respeito muito grande, trabalhamos em conjunto em outras situações. O doutor Aldemir coloca alguns pontos com relação à ultrassonografia, né, com relação ao futuro profissional, se assim existir, o profissional bacharel em ciências radiológicas. Isto não me causa nenhuma preocupação, a forma como o senhor colocou, muito bem colocado. Entendemos que o nosso profissional é um profissional que sempre trabalhou como médico, desde do nascedouro da medicina ou da radiologia médica. O nosso profissional sempre esteve junto com os médicos radiologistas e sempre houve uma tranquilidade no trabalho em conjunto entre médicos radiologistas e técnicos em radiologia. Até muito pouco tempo nunca tinha existido nenhum conflito entre os nossos profissionais e não é neste momento que nós vamos querer criar um conflito com a medicina, em hipótese alguma, né? Eu gostaria de deixar também registrado, quando a representante da CNEM aqui falou, eu gostaria de dizer que a nossa preocupação, e primeiramente eu gostaria de registrar o seguinte: eu não imaginava que uma atualização de uma profissão tão importante dentro da área da saúde, que hoje não se pode falar em saúde sem falar em radiologia. Eu não imaginava que fosse causar um tumulto, que fosse trazer tanta preocupação, com tantos órgãos, e que em nenhum momento, e isso eu quero deixar registrado aqui, muito claro, muito tranquilo, nós quisemos criar conflito com outras profissões. Em nenhum momento nós estamos querendo adentrar a área dos supervisores de radioproteção, trazendo isso exclusividade para o tecnólogo em radiologia. Isto eu quero deixar claro para os senhores deputados e todos que aqui estão presentes nesta sala, que o tecnólogo em radiologia já possui hoje no Brasil vários tecnólogos que têm o cargo de supervisor de proteção radiológica. Então, nós não estamos criando um factoide, nós estamos querendo normatizar, regular uma situação já existente. Primeiro, nesse projeto, nós precisamos regulamentar o nosso profissional de nível superior, como falou o Dr. Paulo Volig, porque é fato real, nós temos mais de 10 mil profissionais hoje já formados e registrados como profissionais de nível superior. E dentre esses profissionais de nível superior, eles atuam em muitas áreas que não estão ainda contemplados dentro do da nossa regulamentação. Esta regulamentação, ela vem sendo trabalhada, esse projeto de lei, ela vem sendo trabalhada há 9 anos. Há 9 anos, o CONTER vem trabalhando esta regulamentação da profissão, atualizando. Porque nós não queremos adentrar a área dos outros, mas nós também não podemos ficar numa situação inferior aos demais países aqui da América do Sul mesmo. Não vou nem falar em outras situações. Em outros países da América do Sul, nossa profissão é regulamentada como nível superior. Nós continuamos, acreditamos que nossos profissionais técnicos são especialistas, são especializados, com capacidade e competência para exercer suas atividades, mas existe o avanço da tecnologia, o avanço em todas as áreas de atuação, que os nossos profissionais também precisam de uma formação melhor, precisam ser melhor desqualificados, como isso mesmo o doutor Aldemir colocou diante do que hoje existe no mercado para a atuação desse profissional.
Então, nós buscamos, primeiramente, essa situação. E quando nós começamos a trabalhar esse projeto, nós fomos a São Paulo, lá no CBR, conversar com os médicos radiologistas, com o presidente na época. Isso é a prova de que nós não quisemos tumultuar e nem ultrapassar e nem avançar a área de ninguém. Nós fomos lá conversar com o então presidente na época, que ainda não era doutor Manuel, que ele nos recebeu de uma forma muito amável, muito segurança, com muita tranquilidade, e entendeu o nosso posicionamento, porque naquele momento nós queríamos, inclusive, mudar o nome do Conselho, tirar o nome do Conselho de Conselho Nacional de Técnicos e passar para Conselho de Radiologia, Conselho Federal de Radiologia, ou Conselho Federal de Ciências Radiológicas, mas de uma forma que abarcasse os nossos profissionais todos, que hoje já são 3, os auxiliares, os técnicos e os tecnólogos, e nós precisamos acertar esta situação de um equívoco na época da regulamentação da profissão. E naquela época, então, foi deixado com os advogados e isso não caminhou, não foi adiante. Como nós continuamos na tratativa e tentando, porque esse projeto já estava para ir para o Senado, nós já tínhamos o carinho de um senador que tinha tentado colocar esse projeto para nós. Nós voltamos a São Paulo, nesse momento nós encontramos com o doutor Manuel, então presidente, juntamente com sua diretoria, e que de uma forma não muito calorosa nos recebeu e se negou a trabalhar junto conosco nesse momento, nesse projeto de lei. Então, para colocar isso muito claro, nós, para não conflitar com o Colégio Brasileiro de Radiologia, porque eles entendem que radiologia é o termo já atribuído a uma especialidade da medicina, que tem o Colégio Brasileiro de Radiologia, então nós tiramos do nosso projeto de lei a alteração do nome do Conselho, e isso hoje está tramitando na Casa Civil como Conselho Federal de Ciências Radiológicas. E dando continuidade a essa nossa busca necessária, quando nós colocamos que nós estamos buscando a supervisão da proteção radiológica, a supervisão da aplicação das técnicas radiológicas, isso já está na nossa lei, já existe desde 85, isso é um fato já consumado em todas as instâncias, a supervisão da aplicação das técnicas radiológicas é do profissional das técnicas radiológicas. Nós não queremos, em algum momento, conflitar nem com a ABFM, e muito menos com CENEM. Nós, em momento algum, nós desconhecemos a resolução 111 de 2011 da ACNEM, que determina que, para ser supervisor habilitado para fazer a prova da ACNEM, ou seja, para ter a habilitação como supervisor de proteção radiológica, tem que passar por uma prova da CENEM. Isso é uma coisa pacificada, tranquila e respeitada. Se houve uma interpretação de que nós estávamos querendo burlar essa situação, jamais, jamais. Cada órgão sempre tem a sua competência e deve ser respeitado. Isso é o modo que eu sempre trabalhei, é a forma que eu trabalho, é a forma que eu entendo. Cada órgão tem a sua competência e tem que ser respeitado. Da forma que nós queremos ser respeitados, nós precisamos respeitar aos demais órgãos que aí estão. Então, que isso fique registrado e claro. Nós queremos trabalhar como supervisores, queremos que nossos profissionais tenham o título de supervisor de proteção radiológica, queremos, mas que tenha a formação adequada, que tenha a competência para fazer a prova e receber o título pelo órgão que o expede. É isso que nós queremos. Jamais seríamos irresponsáveis de dizer que o nosso profissional, só por ter uma academia, ele pode burlar qualquer outra instituição, outro órgão governamental e ser o supervisor de proteção radiológica. Nós queremos, sim, que o nosso profissional seja supervisor, porque entendemos que na academia, como mesmo foi dito, ele recebe formação para esta condição. E é o profissional, como disse a doutora Maria Helena, que estão muito preocupados
né, quando expede uma autorização para um serviço de radioterapia, de medicina nuclear, ou para uma fonte de material radioativo, com certeza absoluta. Mas quem está trabalhando dentro de um serviço de radioterapia, quem está trabalhando na frente de um equipamento e que precisa conhecer se esse equipamento tem um vazamento, se ele tem a blindagem suficiente, é o técnico, é o tecnólogo em radiologia. O supervisor de radioproteção, ele faz a inspeção, como a CENEM vai lá e faz a auditoria para ver se o serviço está a rigor do que determina a normativa. Mas quem trabalha e quem está à frente é o técnico, é o tecnólogo em radiologia. Quando ela falou dos 80 serviços de radioterapia, da expansão do plano de saúde, que pelo Ministério da Saúde, felizmente hoje eu estou trabalhando num projeto que foi contemplado a clínica onde eu trabalho com um equipamento de expansão. Então, essa documentação que precisa apresentar lá na Secretaria de Saúde, lá para a CNEM, eu estou preparando. Inclusive, ontem, até o final da tarde, eu estava preparando quem é o supervisor de radioproteção, quem é o médico responsável, e isso eu estou preparando. Eu junto uma documentação e eu mando para lá. A CNEM vai olhar o documento frio que eu encaminhei. Mas quem está atuando ali é o técnico, é o tecnólogo em radiologia. O supervisor assina, ele é responsável e ele vai responder por qualquer situação que acontecer. Mas no dia a dia, quem está ali é o nosso profissional. E por isso, esse nosso profissional precisa de uma qualificação melhor, precisa de um estudo melhor e precisa também ser o supervisor para ele entender. Porque se acontecer qualquer acidente, como foi citado hoje por 2 vezes, o acidente de Goiânia, se naquele momento o técnico em radiologia tivesse uma formação melhor, se ele não fosse um empírico, que naquela época ainda a nossa profissão não era regulamentada, talvez não tivesse acontecido o tamanho do acidente que foi naquela época. O acidente citado aqui, da menina que teve o cérebro cozido na radioterapia lá no estado do Rio de Janeiro. A responsabilidade não é só do técnico, porque quem faz o cálculo não é o técnico, é o físico. Então, todos têm participação solidária. E se o físico precisa de uma formação com qualidade, o médico precisa ter com excelente qualidade, mas o operador que está ali na frente do equipamento também precisa ter formação com excelente qualidade, porque é ele que convive o dia a dia com o profissional em tratamento ou que executa o exame no momento que o paciente vai ou o cliente vai para lá. Bem, senhores, eu gostaria de deixar claro aqui que o único conselho que tem a responsabilidade da fiscalização, e como nós estamos fazendo ultimamente, que nós fiscalizamos em 2011, 3.830 municípios, é o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Nós fiscalizamos, autuamos, e a nossa fundamental preocupação é a sociedade, é a saúde, é quem se submete a um serviço de radiologia, ou de radioterapia, ou de medicina nuclear, para que lá não esteja uma pessoa sem a devida habilitação, exercendo indevidamente a técnica radiológica. Muito obrigado. Agradeço a senhora Valdelice Teodoro, presidente do Conselho Nacional de Técnica em Radiologia, e passo a palavra ao próximo convidado expositor, Dr. Manuel Aparecido Gomes da Silva, presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O senhor tem 15 minutos para a sua explanação. Eu vou ficar aqui, fica melhor. Excelentíssimo senhor deputado Eleusis Paiva, excelentíssima senhora deputada Benedita da Silva, excelentíssimos senhores deputados, meus colegas, senhores e senhoras aqui presentes. Inicialmente, eu quero afirmar que o Colégio Brasileiro de Radiologia considera o técnico e o tecnólogo de radiologia auxiliares eficientes e necessários com quem nós temos tido uma parceria, um trabalho harmônico durante todo esse tempo. Então, todos os serviços de radiologia precisam de um técnico em radiologia e de um tecnólogo. Nós estamos hoje aqui discutindo o projeto de lei 3661,
que altera a Lei 7394 para regulamentar a profissão do técnico, do tecnólogo em radiologia e profissionais na área de radiação ionizante, revogando dispositivos desta lei. Bom, eu trabalho com radiologia desde 1973 e esta lei é de 1985. Quando eu resolvi fazer radiologia, procurei o professor de radiologia e ele disse: você está disposto a abraçar essa especialidade? Isso significa 10 anos a menos de vida. E eu aceitei o desafio. 11 anos depois, 12 anos depois, nós tivemos essa lei que veio realmente contemplar aquilo em que se acreditava, aquela realidade em que se vivia, que era tão somente a radiologia, o raio-x. Então, esta lei trouxe não só os técnicos, ela veio para o técnico, mas, por extensão, ela também atingiu todas as pessoas que trabalham com radiação ionizante, trouxe uma remuneração altamente diferenciada, tem um salário mínimo profissional, 2 salários mínimos e mais 40%, trouxe uma redução na carga horária, trabalha apenas 24 horas por semana, e trouxe uma aposentadoria especial após 25 anos de serviço, na pressuposição que este trabalho traria uma condição insalubre que ia encurtar a vida da pessoa. Com isso, todos nós concordamos. Bom, então se entende que essa lei foi benéfica e que se espera que esse projeto de lei venha aperfeiçoá-la. Então, essa lei tem 27 anos e hoje, então, nós temos todo um avanço, toda uma modificação tecnológica. Muitas coisas mudaram para melhor. Tudo que foi falado aqui na área de energia nuclear, medicina nuclear, radioproteção, tudo isso abriu novos campos, novos horizontes, novas decorrências em exercício disso. Por outro lado, o exercício da radiologia como diagnóstico também melhorou muito, evoluiu muito. E é do que trata especificamente essa Lei 7394. Evoluiu para melhor. Então, na área do diagnóstico por imagem, hoje se trabalha, o técnico que faz radiologia, ele trabalha com nível de exposição à irradiação próximo de 0. Então, se nós estivermos aqui discutindo que este projeto de lei, para melhorar, para aperfeiçoar, nós teríamos que abrangê-lo dentro das especificações da energia nuclear, da parte de educação, da parte de física, de todas as áreas. Mas não, esse projeto de lei, ele visa tão somente uma reserva de mercado. Então, é aí onde o Colégio de Radiologia se posiciona contra. Então, vou fazer algumas observações. Então, primeiro, no projeto de lei 7394, ele contemplava radiologia convencional, radioterapia, medicina nuclear, radiologia industrial, parará. Agora, ele inclui uma palavrinha, imaginologia. Observe, todo esse projeto, toda essa lei, é para proteger os trabalhadores de radiação ionizante. E eles pretendem aqui incluir funções que não têm radiação ionizante, com os benefícios decorrentes disso. Então, o Colégio Brasileiro de Radiologia, fundado em 1948, tem essa denominação radiologia ligada ao raio-x. Aí vieram tomografia computadorizada, ultrassom, ressonância magnética, densitometria óssea e tantos outros, a medicina nuclear. Então, o colégio sentiu, em recentes anos, a necessidade de acrescentar à sua denominação a palavra Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, porque estávamos utilizando outros métodos de diagnóstico por imagem dentro da nossa área e que não tinham radiação ionizante. Ora, se todo o benefício é em função da radiação ionizante, não tem por que você colocar na imagem, no bojo desses benefícios, atividades que não trazem nenhuma radiação, nenhum prejuízo à saúde de quem trabalha com ele. Então, o Colégio Brasileiro de Radiologia se posiciona contrário à inclusão desse termo. Aqui, no projeto inicial, no 26/2008 do Senado,
foi denominado 3661, estava incluído ressonância magnética e ultrassonografia. Aí, então, o negócio cria uma confusão muito grande. Porque o que é que eles querem? O Conselho de Técnico quer dar ao técnico o direito de fazer exame de ultrassom. Como bem colocado pelo Dr. Aldemir, presidente, representando o Conselho Federal de Medicina, em alguns países onde a ultrassonografia é praticada por técnicos preparados para isso, é uma ultrassonografia muito diferente do Brasil. E no Canadá, existem umas triagens, uns postos de pronto atendimento, onde tem um técnico que ainda faz esse tipo de exame, estático. Então, tem aqui o paciente, ele faz um corte aqui, outro aqui, outro aqui. Aí ele decide se isto vai para o hospital ou não. Desses casos que ele acha que não precisa, o paciente volta para casa. Os que acham que ele precisa, vão para o hospital. E lá são submetidos a tomografia e ressonância magnética. O nível de discordância entre o que eles dizem e o que é diagnosticado nos hospitais com tomografia e ressonância dá uma margem de erro de 52%. Então, os senhores veem o risco que isso representa. Então, a ultrassonografia brasileira, ela tem um reconhecimento internacional pela sua excelência, pela sua qualidade, pela sua capacidade de diagnóstico. Então, hoje nós somos um mercado de primeiro mundo em ultrassonografia, tanto em equipamentos e em capacidade tecnológica dos seus profissionais. É um exame dinâmico, é o diagnóstico. Nós não fazemos, a exemplo da radiografia, um diagnóstico numa imagem. Nós fazemos a imagem para demonstrar o que nós diagnosticamos. Então, essa pretensão inicial de incluir a ultrassonografia é totalmente inaceitável, é um crime contra a nossa sociedade. Isso não pode ser admitido. Então, esse é o primeiro tópico. No parágrafo primeiro, próximo slide, por favor. No parágrafo primeiro, aqui tem, são atividades inerentes às áreas de. Essa palavra inerente que eu pus em negrito aqui, ela significa prioritário, exclusivo daquela pessoa. Nós não podemos admitir, porque quando ela diz isso, quando coloca isso aqui nesse projeto, ela está excluindo todos os outros, os físicos, os médicos nucleares, o radiologista, o odontólogo, o biomédico. Então, nós não podemos admitir jamais, essa palavra tem que sair daqui. Então, e no item 2, ela põe imaginologia, obtenção de imagens por ressonância magnética e outros métodos que não utilizam fontes ionizantes, excluídas a ultrassonografia. Então, você vê o seguinte, está tentando legislar sobre o imponderável, sobre o que ninguém conhece. Que outros métodos são esses? Então, nós temos enormes formas de radiação. O sol, a energia solar, é uma forma de radiação. Um monitor de televisão tem radiação. Então, aqui, eles se atribuem o direito, é inerente a eles. Tudo isso. Então, não pode. O Conselho de Técnica de Radiologia, ao contrário do que a presidenta afirmou aqui, ele não é esse modelo de perfeição. Eles editaram, em 2003, uma resolução normativa, criando a função de supervisão de técnica, de supervisor de técnica radiológica. E obrigam os supervisores a se inscreverem no seu conselho. Ora, supervisão é uma palavra que pressupõe conhecimento superior para supervisionar o que está sendo feito. Nós não podemos atribuir ou permitir que seja atribuído por lei um direito a quem não detém o conhecimento. A exposição dos representantes das diversas instituições aqui deixou isso muito claro, gente. Nós não podemos permitir numa lei isso aqui, de maneira alguma. Então, no item 5, ele diz aqui, e ainda é inerente, radiologia, imaginologia. O que é imaginologia? O que é? É uma palavra extremamente abrangente, que qualquer método, então termografia, laser, tudo que seja utilizado e que não implique radiação para a pessoa, está abrangido aqui. Nós não podemos, de maneira nenhuma, os senhores deputados têm a responsabilidade de reanalisar esse projeto de lei profundamente, de fazer uma discussão ampla com todos os segmentos das instituições aqui representadas para poder aperfeiçoá-los. E ver realmente o que é que ele vai representar de ganho. Próximo, por gentileza. Aqui,
ainda no item anterior, no item 7, no slide anterior, está dizendo aqui que também é inerente a eles, é privativo a ele, pesquisa aplicada com emprego de radiação ionizante. Quer dizer, só os técnicos e os tecnólogos poderão fazer pesquisas. Nem um médico, nem um físico, nem um médico nuclear, radiologista, ninguém poderá participar de pesquisa. No item 8, ele diz, projeto, supervisão e gestão de sistema de radioproteção e dosimetria. É só deles, não é possível. Nós temos que respeitar o conhecimento de todos os capacitados. Nós temos instituições sérias nesse país, com conhecimento técnico, que serão realmente as responsáveis de habilitar, de testar, de examinar a competência daquele candidato para exercer essa profissão. Não podemos conceder um direito dessa natureza, simplesmente baseado num projeto de lei. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Aqui no parágrafo único do artigo 5º, ele diz aqui, todo estágio deve ser supervisionado por um profissional inscrito no Conselho de Técnicos, que emitirá atestado de cumprimento e aproveitamento do estágio relacionado com a habilitação, vedado o estágio menor de 18 anos. Quem que vai emitir? O Conselho de Técnicos? Ou o profissional inscrito no Conselho de Técnico? Então, vejam só a incoerência isso aqui. Se você tem um tecnólogo que está fazendo seu estágio probatório, seu estágio técnico, ele vai, por isso aqui ele poderá ser supervisionado por um técnico. E esse técnico, por acaso, tem a competência, tem um conhecimento para supervisionar um tecnólogo? Eu tenho uma clínica de radiologia e eu tenho uma técnica que obtém imagens de mamografia de uma forma excelente. Mas ela só sabe obter aquilo. Ela é excelente para fazer a radiografia. Ela não sabe a necessidade de fazer uma incidência adicional para qualquer imagem suspeita. Ela é excelente como técnica de radiologia. Ela acabou de concluir um curso de tecnóloga. E eu perguntei a ela, o que isso adicionou ao seu conhecimento para o que você faz? Nada, absolutamente nada. Então, todas essas coisas têm que ser questionadas para a gente poder ter leis, para poder ter mecanismos que realmente contribuam para o aperfeiçoamento do exercício, do trabalho nas pessoas que lidam com radiações ionizantes. Próximo, por favor. Aqui, não, isso mesmo. Então, ele diz aqui, no artigo 11, são assegurados todos os direitos aos profissionais que efetivamente exerciam, anterior a 16 de julho de 86, suas atividades nas áreas descritas no artigo 1º. Ora, 1974, 5, 6, 7, 8, eu trabalhava no Hospital Sobradinho, e os técnicos de raio-x eram formados assim. Alguém da limpeza, que era bonzinho, bom de trato, parará, e nós então convidávamos ele para ajudar na revelação das radiografias, porque ela era manual. E essa pessoa passava a revelar. E depois, pela convivência com o técnico, ele anotava os números que eram regulados no aparelho para fazer um raio-x de tórax. E logo em seguida, esse auxiliar de limpeza, que virou auxiliar de revelação, se transformava num técnico. Com esta lei de 1986, a partir daí começaram a surgir escolas e a necessidade de se dar uma formação ao técnico de radiologia, muito necessária. Com a evolução tecnológica, houve a necessidade da criação do cargo de tecnólogo, muito necessária. Ele é um técnico com habilidades em tecnologia da informação, que vai trabalhar com a workstation, e não mais com o painel do aparelho de raio-x. Tudo bem. Agora, nesse daqui, estender a técnicos que foram formados dessa maneira. E que nem isso não os torna maior ou menor do que ninguém, não. São pessoas que, se forem capazes de fazer o raio-x de tórax correto, têm todo o nosso respeito. Mas nós não podemos conceder a ele, nesse projeto de lei, o direito de supervisionar medicina nuclear, energia atômica e nem mesmo a radiologia diagnóstica. Próximo, por gentileza. Artigo 12, próximo, por gentileza. No artigo 12C, o Conselho de Técnicos pretende
se atribuir legalmente o direito de multar instituições públicas e privadas por contratar, admitir, pactuar, omitir o exercício ilegal da profissão nas dependências das instituições ou de instalações privadas no valor de 5 a 10 anuidades dele. Ora, eu tenho uma clínica de ultrassom e recebi em 2 ocasiões a visita do fiscal de técnicas radiológicas. Então a pessoa chegou, se identificou e perguntou quantos técnicos eu tinha. E pediu o nome e pediu a comprovação de que eles tinham pago a anuidade. Muito obrigado. Então, em momento nenhum, procuraram ver a habilitação do técnico. Procuraram ver se eu tinha vedação. Procuraram ver se tem fuga de radiação nos meus aparelhos. Procuraram ver se meus técnicos eram monitorados no trabalho, na sua profissão. Então, ao contrário do que ela diz, isso não existe. A fiscalização é tão somente com o objetivo arrecadador. Então, meu tempo está esgotando. E este projeto de lei, ele tem vícios tremendos aqui. Tem vício de numeração, tem vício de nomenclatura, porque desde o início eu comecei falando no artigo número 1, depois para o 2, depois passou para o 10, para o 11, para o 12, agora volta para o 2 e para o 3. Volta para o artigo 2 e artigo 3. Então, tudo isso precisa ser colocado. Pretende ainda os técnicos de radiologia mudar, por lei, a denominação deles para radiólogos. Isso também nós viemos aqui protestar. Radiólogo é uma palavra que não é do português, é do idioma espanhol. Então, como ela disse, que já tentou e está tentando mudar o nome do conselho, ora, se é conselho de técnicos em radiologia, que seja autêntico com quem representa. Pode ser conselho de técnicos e tecnólogos em radiologia. Mas não, eles querem denominações para se atribuir uma importância que não corresponde à realidade. Nós temos no colégio recebido denúncias frequentes de 2 coisas. Uma, técnico de radiologia, assinando com carimbo, José da Silva, radiologista. Então, isso tem sido encaminhado aos conselhos regionais de medicina para a devida fiscalização. E as escolas que ensinam técnica de radiologia médica, curso de radiologia médica, e diz aos candidatos que eles vão ser médicos radiologistas. Então, tudo isso, nós temos a responsabilidade de trazer aos senhores deputados, que têm o dever de legislar em benefício da nossa sociedade. O Colégio Brasileiro de Radiologia se posiciona frontalmente contra a forma como esse projeto está, porque ele não visa o benefício do operário, do trabalhador em radiação ionizante. Ele visa uma reserva de mercado. Ele visa se atribuir direitos por lei para os quais eles não estão capacitados. Essa é a posição do colégio. Muito obrigado. Olha, encerrada a exposição, nós vamos passar a palavra aos autores do requerimento. Eu ia pedir até para inverter com a deputada Benedita. Eu inverto com a senhora, depois a senhora fala, porque eu não posso falar estando na presidência da mesa. Mas eu queria falar que nós temos um acordo aqui na comissão, até para deixar todo o plenário a par, nós temos um acordo na Comissão de Seguridade Social e Família, que nós não excedemos ao número de 4 expositores. Até porque quando a gente excede o número de 4 expositores, fica muito grande a exposição e a gente acaba não aproveitando. Eu tinha entrado com o relatório, a deputada Benedita, um pedido de audiência pública, a deputada Benedita entra depois com outro pedido, e nós teríamos aí várias pessoas para serem chamadas. Fizemos um acordo com a deputada Benedita, esse é o único audiência pública, que nós íamos ter 7 expositores. E existia um 8º pedido, que era da odontologia. Nós fizemos um acordo de não ultrapassar, então, o número 7, e seria concedido, antes da fala dos autores, um espaço que, ao mesmo tempo que é dado aos parlamentares de 3 minutos, nós daríamos 3 minutos, e isso foi decidido na comissão, que nós daríamos 3 minutos, impreterivelmente, para a odontologia também se manifestar, porque ela não participou da mesa. Então, gostaria de conceder o tempo à odontologia de 3 minutos, representante do Conselho Federal de Odontologia, aqui presente, que é o senhor Antônio Medeiros.
e depois de 3 minutos... Não, o senhor pode falar daí mesmo, senhor Antônio, fique à vontade. Depois de 3 minutos, então, a palavra para os autores do requerimento, eu e a deputada da Benedita. Excelentíssimos, cumprimento-vos em razão do adiantar da hora à mesa, aos excelentíssimos parlamentares e a todos os presentes. Inicialmente agradeço, em nome da odontologia brasileira, no sentido de que a odontologia foi incluída no projeto-lei. Nada mais justo que se faça presente. Quero aqui parabenizar a todos que me antecederam e também a guerreira do Conter. Dizer também no sentido de que ficou bastante claro a posição da academia de não necessidade do bacharel. Também ficou bastante claro a situação do supervisor, porque a odontologia também concorre a ser supervisor desde que atenda à normativa administrativa. Então, pensamos que esse supervisor contido no projeto-lei não se faça necessário. E mais ainda, pedimos a supressão no termo odontológico, que não existe na lei dos técnicos em radiologia, e aqui está posto. Dessa forma, os técnicos em radiologia passam a exercer odontologia, que é previsto somente ao cirurgião dentista, segundo a Lei 5081 de 66. E mais do que isso, com toda a vênia à academia, quando o ilustríssimo representante disse que forma o técnico em radiologia com formação em odontologia, é o risco ao artigo 282 do Código Penal. Exercer ilegalmente a odontologia. Mais do que isso, peço venha novamente à academia, quando a lei do técnico em radiologia que está vigente faz menção que o programa de formação é pelo antigo Conselho Federal, o atual Ministério da Educação. E esse catálogo que determina os currículos de formação técnica não contempla odontologia. O Ministério da Educação não contempla odontologia para a formação do técnico em radiologia. Está se promovendo o exercício ilegal da odontologia, com toda a vênia à academia, temos que se basilar nisso. Historicamente, a odontologia é filha como uma das demais profissões da medicina. Porém, caminhou construindo sua própria equipe de saúde bucal, que está regulamentada em lei. Então, somente o cirurgião dentista pode realizar odontologia. E o técnico em saúde bucal sob a supervisão do cirurgião dentista. Então, isso está regulamentado em lei. Quando esse projeto inclui aqui radiologia, imagem por equipamentos geradores de radiação, para diagnóstico médico, odontológico ou veterinário, por gentileza, vamos, excelentíssimos parlamentares, suprimir o odontológico, senão haverá um conflito, inclusive com o Código Penal brasileiro. Fazendo essa supressão, peço ainda, senhores parlamentares, a possibilidade de inclusão de um item que vai pacificar o que a nossa presidenta disse, que foram fiscalizados em 2011. A odontologia foi fiscalizada pelo Conselho de Técnico em Radiologia, notificado, inclusive. Precisamos corrigir, incluindo o quê? Que a prática odontológica é exercida exclusivamente pelo cirurgião dentista. Somente isso. Ok? Agradeço demais essa oportunidade da odontologia. Finalizo, se me permitem, propondo o seguinte. Antes, eu gostaria que se identificasse, porque como está sendo gravado e não se identificou no início, por favor, e aí dê sequência. Perfeito.
Antônio Medeiros, cirurgião dentista, radiologista, representando o Conselho Federal de Odontologia. Obrigado. E, para finalizar, vendo a intenção do CONTER e desta guerreira presidente e de todos os palestrantes, eu proponho uma reunião para que possa dilapidar. A pedra é bruta, ela precisa ser lapidada, para que esse projeto, nas mãos dos parlamentares, possa caminhar sem oposições. As palestras hoje aqui foram fantásticas, mas nós precisamos dar aos parlamentares a assessoria técnica científica necessária para que se aprove uma lei que não tenha que, no dia seguinte, ingressar judicialmente. E mais do que isso, no meu estado, em Roraima, tiveram essas notificações do Conselho de Técnico em Radiologia, foi parar em delegacia de polícia. Eu também sou, deputada, perito oficial e já fui diretor de IML por diversas vezes. Ocorre de o cidadão ser levado, conduzido para fazer um exame na porta da frente e na porta dos fundos entra o corpo para ser examinado, em êxito letal. Uma desavença, onde um técnico de radiologia instituído na função fiscalizadora adentra no procedimento odontológico para fiscalizar esse cirurgião dentista acometido dentro da sua razão ou não, vão às vias fáticas e dali para matar um ao outro. Isso é os nossos jornais. Queremos evitar, e para isso a Constituição Federal, no seu preâmbulo, diz, de forma democrática e pacífica. Peço, finalizando, retire-se a odontologia do projeto do técnico e tecnólogo, porque a odontologia tem lei própria. O exemplo da medicina já diz isso no ato médico, o parágrafo 6º do artigo 4º. Ele diz lá, são atividades privativas do médico, e aí diz lá, exceto a da odontologia. Muito obrigado. Encerrada a exposição, passo a palavra aos autores do requerimento. Com a palavra, o deputado Eleusis Paiva. Senhora Presidente, deputada Benedita da Silva, queria, cumprimentando a senhora, cumprimentar toda a mesa. Eu acredito, só pelo número de pessoas no plenário, pelo número de parlamentares que hoje se encontram em plenário, hoje é uma quinta-feira, final de ano, então, para a gente ver o número de parlamentares aqui presentes e o que já passaram por aqui, demonstra a importância desse projeto, a abrangência desse projeto e, principalmente, a polêmica que esse projeto tem criado em diversos tópicos da sua conceituação. Lastimo que o Senado Federal não tenha, talvez, se debruçado detalhadamente alguns pontos desse projeto, que, ao meu ver, denota aí algumas dificuldades que nós teremos pela frente. Deputada Benedita, acredito que todos nós nessa casa temos uma clareza intelectual principalmente, quando observamos a área de saúde, saber os grandes avanços que nós tivemos na área de saúde. Eu tenho essa visão clara, como médico, como atuante e trabalho com radiações ionizantes, a importância que nós tivemos na medicina com a incorporação de tecnologia. E, junto com a incorporação de tecnologia, nós temos que ter a clareza que, junto com a incorporação tecnológica, medicina cada vez mais, e nós temos aqui vários parlamentares aqui na casa, ligados, que apoiam, como eu também apoio, a multidisciplinaridade, né, na atenção à saúde do paciente. E entendo claro o que é a multidisciplinaridade. Cada profissão tem obrigações e deveres de acordo com o seu conhecimento, né, e as habilidades adquiridas na formação desse profissional. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar na minha área e eu não vejo nenhum problema, até acho que foi muito feliz a presidente do Conselho, a Valdelice, quando falou, não temos por que ter choques. Eu trabalho com uma equipe, penso um pouco diferente da senhora, achei que a senhora foi muito simplista quando a senhora julga que o acidente de Goiânia, se tivesse um técnico com orientação, teria resolvido. Eu acho que essa simplicidade nós não podemos passar para os demais parlamentares, porque não advém disso daí.
A figura do técnico ela é importante, ela é importantíssima. No meu serviço eu trabalho com técnicos. Eu tenho um físico que eu não consigo, cada vez mais, operar dentro do serviço sem um físico médico, que tem uma importância brutal em todos os momentos, que vai desde a proteção radiológica a trabalhar também na área de aquisição de imagem e poder estar nos demonstrando dados como esse. Biomédicos, hoje não teve aqui presente, enfermeiros presentes, essa equipe multidisciplinar. Mas eu fico extremamente temeroso, deputada Benedita. O que eu tenho presenciado nessa casa, e cada vez mais, eu tenho notado que alguns segmentos, alguns líderes de classe, que eu posso até entender a resposta de um líder de classe, até porque já fui. Existe uma tendência natural de uma preocupação muito grande com o mercado. Eu represento uma categoria e eu tenho que dar uma resposta para essa categoria, principalmente no que tange a ampliar cada vez mais a opção desse profissional poder se inserir no mercado de trabalho. Eu entendo muito claramente a preocupação desses líderes, mas também entendo, como um outro lado, e não defendo para nenhum setor reserva de mercado, mas me preocupa muito quando a gente começa a ultrapassar limites que cada profissional é treinado, é capacitado durante anos e anos dentro de uma formação, quando esses limites começam a ultrapassar. Porque não interessa em nada, principalmente a figura central, que é o paciente. Quando nós estamos falando de radiologia, de qualquer outra área, nós estamos direcionando para uma figura central, que é a atenção adequada ao nosso paciente. E eu acho que ultrapassar esses limites não interessa. Vejo com extrema preocupação, ia citar vários pontos desse projeto, mas 3 eu vejo com extrema preocupação. Um que tange a área odontológica, a outra que tange uma discussão sobre ultrassonografia. Nós sabemos já, e provavelmente a senhora, que é a relatora desse projeto de lei, nós sabemos a ligação extremamente direta. Provavelmente a deputada já fez uma ultrassonografia. Nós sabemos que a relação é extremamente direta em quem adquire aquela imagem e a competência, a capacidade do laudo que vai ser dado. Diferente, quando nós já temos padronizações de outras metodologias, como tomografia, ressonância, é um método diferente. Não existe nada que a gente possa ver na literatura mundial que mostre que não é dependente o diagnóstico final de quem realiza esse exame. Portanto, nós temos que tomar um cuidado muito claro quando nós estamos vendo isso. Acho que a área de radioproteção, tenho certeza que a área de radioproteção, e talvez nós não tenhamos a dimensão. Eu fiquei assim muito honrado quando eu tive a oportunidade de hoje de ver a doutora Maria Helena Marechal. A doutora Maria Helena Marechal é uma referência para qualquer pessoa que trabalha na área de radiação ionizante nesse país, responsável por instalações, deu um salto de qualidade na Comissão Nacional de Energia Nuclear, como poucas pessoas tiveram, e eu queria primeiro agradecer a sua simplicidade, a sua generosidade de atender o pedido dessa comissão e estar aqui podendo passar para todos nós muito da sua experiência nesse setor. A doutora Maria Helena Marechal colocou um dado extremamente importante. Eu até anotei. Nós não podemos, em hipótese de maneira, ela coloca, achar que nós vamos inventar a roda. Nós não podemos esquecer todo o aprendizado, não só brasileiro, como mundial, na área de utilização de radiações ionizantes. Eu acredito que esse é o grande desafio. Temos que avançar para o projeto de lei? Sem dúvida nenhuma, nós temos que avançar, mas temos que ter muito claro, que nós não podemos perder o nosso ponto principal, da atenção, principalmente quando trabalhamos em radiação. Diferente, acredito, até de outras especialidades na área médica, nós temos um dado extremamente efervescente, que nós mexemos com radiação. E a hora que nós estamos mexendo com radiação ionizante, deputada Benedita, radiação é algo extremamente difícil para as pessoas entenderem. Primeiro porque não dói, nós não conseguimos palpar, nós não conseguimos ver. Algumas pessoas entendem isso de uma maneira muito simplista e acham, não tem problema. Só que as consequências futuras, eu acredito que as futuras gerações desse país não podem passar
por talvez nos debruçarmos adequadamente na relatoria de um projeto como esse. Tenho certeza, deputada Benedita, conheço o seu trabalho nessa casa, sei o quão a senhora se debruça nos seus relatórios, e eu tenho certeza que esses pontos, com certeza, serão esclarecidos no seu relatório e serão debatidos na nossa comissão. Quero terminar colocando o que eu estou vendo. Queria até compartilhar com os demais colegas aqui de bancada, na Comissão de Seguridade Social. Doutor Aldemir, nós estamos observando que cada vez mais, algumas escolas públicas, outras privadas, elas começam a fazer cursos. Então, elas inventam um curso novo. E depois que ela cria um curso novo, ela joga demanda aqui para o Congresso Nacional, porque criaram um curso, olha, agora já formamos não sei quantos profissionais, então temos que agora legislar sobre isso. E eu acredito que essa casa não pode atender a demanda de mercado, principalmente do ponto de vista econômico, para resolver problemas econômicos de demanda de mercado. Eu acredito que o que tange não só a área de saúde, mas as profissões, ela deve ser feita com um olhar técnico e científico. E eu acredito que esse, com certeza, será, inclusive, o meu encaminhamento de voto futuro sobre esse projeto. Muito obrigado a todos e cumprimento desde já toda a mesa pela brilhante explanação. Eu aprendi muito hoje com vocês. Muito obrigado.